Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo nesse sabadão de meu Deus, muitos jogos aí para quem gosta de futebol. Tava aqui acompanhando o campeonato espanhol, mas hoje tem alemão, espanhol, tem campeonato inglês, tem campeonato paulista, campeonato mineiro, tem campeonato carioca, enfim, campeonato gaúcho. Hoje tem futebol para quem ama futebol o dia inteiro. E vamos falar um pouco do Vasco, né? Eu vou trazer aqui notícias para você, atualizações. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que é para me dar uma força aqui para o canal continuar crescendo no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado, e eu destaquei esse jogo aqui, vou explicar por quê. Valência e Real Madrid. Há um clima de animosidade com relação a esse jogo, porque é o reencontro do Vinícius Júnior com a torcida lá do Valência, que ofendeu, teve grito racista, que repercutiu na Espanha e no mundo. Então é um jogo que vai ter muita gente assistindo. Acredito que o Vinícius Júnior vai ser muito provocado e deve tomar cartão, viu? Ele sempre reage de uma maneira agressiva ou debochada, então acredito em cartão do Vinícius Júnior nesse jogo e acredito em gol ou assistência do Vinícius Júnior também, tá? Então tá aí, estão pagando 5,59 na vitória do Valência, 4 no empate, 1,70 na vitória do Real Madrid. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. Fez esse cadastro, você me ajudou, o primeiro depósito ou Pix, você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceiro do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Eu vou começar esse vídeo com uma notícia boa. O zagueiro João Vitor, eu falei isso aqui durante a semana, né? E os setoristas que acompanham o Vasco confirmaram, ele deve voltar ao time titular, se o Rojas vai ficar no banco de reserva, voltando ao trio defensivo que deu certo. Mas você não pode mexer no que dá certo, né? Isso é uma coisa que eu acho que logo o Ramon, que é um cara experiente, se esses três jogando junto na zaga deram certo, para que mexer? Porque aí você tem ali de volta o Paulo Henrique com o João Vitor, Medel e o Léo. Piton, aí a dúvida na volância ali, porque você não vai ter o Zé Gabriel, pode ser o Esforza ou o Cocão. Acho que o Matheus Carvalho merecia uma oportunidade. Falar em Matheus Carvalho, até antes de tocar o resto do time aqui, o Matheus Carvalho é um cara bem humilde, cara. Ele é do Pará e ele trouxe os pais dele lá do Pará, o nome da cidade é Tucuruí, para morar no Rio de Janeiro. Inclusive, foi a primeira vez que os pais do Matheus Carvalho, que é o Cocão, viajaram de avião. Então, muito legal ver isso aí. Eu vi uma matéria que o empresário do Matheus Carvalho falou que quando ele foi contratado pelo Vasco, ele ficou assustado, mas que diz que o empresário falou para ele evitar rede social, não fica olhando rede social, posta só o necessário e foca no trabalho. E acabou que o moleque ouviu o empresário, contrariando as expectativas, que ele era a quinta ou era a sexta opção de um time que estava na terceira divisão. Eu fui um dos que critiquei a contratação do Matheus Carvalho, mas não pelo Matheus Carvalho, até porque eu não conhecia o Cocão. Só fiquei sabendo que era o Cocão, né? Então, lógico, é óbvio que a gente critica a maneira. Não é toda hora que o Vasco vai lá na terceira divisão trazer um jogador que não serve para o time da terceira divisão, nem para ser reserva, e que ele vai dar certo. Você pode fazer isso aí, mas sem contratações, que você não vai achar um Cocão para dar certo do jeito que o Cocão deu. Então foi uma coisa que acabou acontecendo e bom para ele, para a família dele. Legal ver que ele está trazendo os pais para morar com ele no Rio de Janeiro. Tá dando uma condição melhor financeira para a família dele, né? Então tá aí a dúvida, Cocão ou Esforza. Aí vem o Galdames, volta o Payet, e a dúvida no ataque, porque você tem ali a formação que o Ramon Dias gosta com o David e o Verratti. Ou pode ser que mude, porque no jogo na Copa do Brasil eram 3 atacantes, né? Pode ser que entre o Adson ou o Rossi junto com o Verratti. Então é Adson, Rossi ou David fazendo esse ataque junto com o Verratti, e a certeza de que a gente precisa de um atacante titular. A gente precisa muito de um atacante titular. Tem muita gente aí fazendo vídeos e matérias de que o Vasco está fechado com um atacante brasileiro, né? E que até terça-feira deve anunciar o nome desse jogador que chega para ser titular. Tomara a Deus, a gente precisa muito de um atacante para chegar e resolver o problema. Não dá. Os jogadores que são
jogam com vontade, são voluntariosos, o Rossi, o Serginho, o David, o Adson, mas nenhum aí bateu no peito e falou essa posição é minha. Até agora nenhum, só o Verratti mesmo, que é ali a única unanimidade nesse ataque do Vasco da Gama. Então esse aí é o provável time para a gente encarar a Portuguesa amanhã, tá? Saiu aliás, outra informação legal. Ontem eu fiz aqui um vídeo cheio de alarde, né? Achando eu, né, dentro da minha humilde opinião, de que a seleção brasileira, na figura lá do Dorival Júnior, ia trazer jogadores por merecimento, porque se fosse por merecimento, o Léo Jardim e o Piton seriam convocados pela seleção brasileira. Aí eu recebi uma mensagem do cara falando que se a seleção brasileira depender do Léo Jardim, a gente tá ferrado. Aí, então beleza, tá, ok, bacana. Então a gente tem super goleiros e super laterais para jogar. Aí vai ver as contratações, as convocações. Convocou o Rafael do São Paulo e o Ayrton Lucas do Flamengo. Aonde que esses dois estão jogando mais que os dois jogadores do Vasco? Bom para o Vasco e o Vascaíno. Leva mesmo do Flamengo, leva do São Paulo, leva do Fluminense, do Botafogo. Não leva jogadores do Vasco não, deixa a gente pra gente ficar com o time completo para o Campeonato Brasileiro e não desfalcar o Vasco lá quando for rolar a Copa América, tá? Porque o próprio Dorival Júnior na entrevista, um vídeo que eu vi até no meu amigo Léo Lacerda, ele fala o seguinte, que nesse começo ele tá levando os jogadores que ele trabalhou, ele pôde trabalhar. Então tá levando amigos, peixada. É isso que representa a seleção brasileira hoje. Amigos e empresários. E eu quero que a seleção vá para casa do caralho, junto com o Dorival e a CBF. Deixa os jogadores do Vasco no Vasco. O problema é que tem os gringos, né? O Medel com certeza vai jogar a Copa América, a gente vai perder ele em 7 jogos. Aí no seu Esforza, que ele era convocado para Sub-23, não sei se ele vai para a principal. E tem também o Galdames, né? O Galdames pode ser convocado junto com o Medel e o Pumita. Enfim, a gente ainda pode perder jogadores, mas o impacto já passa a ser um impacto bem menor se o Dorival e a seleção não mexer com o Vasco da Gama. Deixe os jogadores do Vasco no Vasco e faça bom proveito aí dos jogadores com quem você trabalhou na sua carreira, tá? Bom, saíram os árbitros para os jogos do Vasco amanhã e o jogo do Vasco na Copa do Brasil. O jogo do Vasco amanhã vai ser apitado pelo Yuri Elino Ferreira, tá? O Campeonato Carioca, Vasco, Portuguesa, às 18h30, transmissão do SBT para algumas praças, da Cazé TV, tá? E o jogo entre Vasco e Água Santa vai ser o árbitro Rafael Klein. Ele vai apitar esse jogo e lembrar que na segunda fase da Copa do Brasil, por incrível que pareça, surreal, não tem VAR também, tá? Só vai ter VAR a partir da terceira fase e esse jogo também é um jogo único. E outra coisa, saiu a data do jogo, que tinha dúvida de quando seria esse jogo, vai ser na quinta-feira, dia 7, às 20 horas, em São Januário, confirmado então o jogo entre Vasco e Água Santa para São Januário na quinta-feira, dia 7/3, tá? Então tá aí os atos e os jogos que o Vasco tem, um no domingo e outro na quinta-feira. Uma notícia que saiu ontem do canal Atenção Vascaínos, o Vitória está interessado na contratação do zagueiro Maicon, ou estaria interessado. Só que parece que o Vasco não deve liberar o zagueiro Maicon, porque é um jogador importante para a temporada. Lembrar que o Maicon, quarta opção, que era o nome que eu chamava ele no Santos, que veio para o Vasco e foi fundamental para a permanência do Vasco na primeira divisão, ele passou a ser a quarta opção de novo, porque você tem os titulares, o João Vitor, o Medel e o Léo. Ele, para mim, é o reserva imediato. Eu acho que ele está acima do Rojas. O Rojas é para usar ali na lateral. Então, o Maicon voltou a ser o Maicon, quarta opção, tá? Então, para finalizar, uma notícia que saiu sobre o Vasco e a W Torres. Eles entraram com uma ação na justiça pedindo a suspensão ou anulação da licitação do Maracanã, essa pornografia que é o Rio de Janeiro, né? Tirar ali ou suspender a licitação que foi dada ao Flamengo e ao Fluminense. O argumento é que o edital e a candidatura da dupla apresentam falhas. É certo que apresenta falhas,
vícios, tem desembargadores aí que se declararam suspeitos, enfim, a gente sabe como é que é a porcaria da política no Brasil e ela influencia muito no futebol, porque envolve dinheiro, tá? Muito dinheiro. Então tá aí, essas eram as notícias que eu tinha pra você nesse sábado. Se pintar mais alguma coisa interessante, eu volto à noite pra gente trocar uma ideia. Curte, se inscreve no canal. 777 é o meu ovo. Quem não gosta, paciência. Saudações vascaínas.